Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo.
Papa Francisco nos enviou uma mensagem para a campanha da fraternidade. Nós vamos acolhê-la com bastante atenção. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto, rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos ensina na parábola do bom samaritano. Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se a escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela 5ª vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros Bom dia, senhor Bispo, Dom João Justino, representando aqui nesse momento a nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana. Bom dia aqui, representante de outras denominações religiosas, Padre Genivaldo, meu amigo Padre Jair. Bom dia a todos. Com muita alegria que esta casa cedia hoje o lançamento da campanha da Fraternidade 2021, embora ela já tenha sido lançada ontem pelo senhor Bispo. Mas nós, povo de Montes Claros,
representado aqui pelos 23 vereadores que aprovaram o nosso requerimento por unanimidade, para que esse momento pudesse acontecer, nós não poderíamos também deixar de fazer este momento para que nós, políticos, também possamos entrar no espírito da campanha da fraternidade, usando o diálogo, a conversa, o entendimento, para melhorar, acima de tudo, a qualidade de vida do povo de Montes Claros. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer que essa casa se sente honrada em poder sediar esse momento, que outras oportunidades, às vezes, não tivemos para que um momento tão importante como a campanha da fraternidade a nível de Brasil possa também ser discutido aqui nessa casa. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus colegas vereadores que aprovaram o nosso requerimento para que esse momento pudesse ser transformado em realidade e aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Nós ouviremos nessa oportunidade o padre Genivaldo Lopes Soares para a contextualização referente à campanha da Fraternidade 2021. Tema: Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor, e o lema: Cristo é a nossa paz. Então, queridos irmãos e irmãs, de modo especial os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando através do sistema de comunicação dessa Casa do Povo, a Câmara Municipal de Montes Claros. Quero cumprimentar o presidente, Cláudio Rodrigues, como também todos os vereadores que aqui compõem, os senhores e senhoras que têm um papel preponderante dentro daquilo que é a construção de uma sociedade de paz e amor. Também o nosso arcebispo metropolitano, Dom João, Padre Jair, nosso companheiro de vicariato, e também o irmão Wellington, que está aqui conosco. Então, quero assim, em poucas palavras, estar direcionando um pouco a contextualização daquilo que é a campanha da fraternidade desse ano de 2021. Como já é sabido por todos, o tema é Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. E o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2:14a. Esse ano, a campanha da fraternidade tem por objetivo promover o diálogo como um caminho para a paz. Campanha essa que é ecumênica, o que significa que não é apenas a Igreja Católica que está participando, mas todas as igrejas que compõem o CONIC. Sabemos que a campanha da fraternidade é proposta no período quaresmal, período que a Igreja nos convida a refletir sobre como temos caminhado, como chegamos aqui. Motiva-nos a buscar um caminho de conversão. Em especial nessa quaresma, somos chamados a crescer na capacidade de dialogar. Diálogo implica abertura, acolhida, escuta, capacidade de interação, discernimento conjunto. Trata-se de um compromisso de amor, tornando-se um instrumento de promoção da paz. O texto base faz uma introdução onde explana de forma geral a importância da campanha da fraternidade, em especial sobre as campanhas que foram realizadas de forma ecumênica. Ele cita cada uma dessas campanhas ecumênicas e com elas foram desenvolvendo o diálogo e possibilitando chegar até essa campanha, onde o diálogo é o melhor testemunho. Na caminhada quaresmal, em vista da Páscoa, memória da crucifixão e ressurreição de Jesus, a campanha da fraternidade desse ano de 2021, com seu objetivo geral, convida as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Isso está lá no texto base, na página 9. A campanha da Fraternidade 2021 tem os seguintes objetivos:
redescobrir a força e a beleza do diálogo, com um caminho de relações mais amorosas, denunciar diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental, contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis, em meio às crenças, ideologias e concepções em um mundo cada vez mais plural. Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Todo o texto base da campanha da fraternidade é dividido em 4 momentos. A primeira parte, o ver, a segunda parte, o julgar, a terceira parte, o agir e a quarta, o celebrar. A primeira parte, o texto aborda a realidade social, política, econômica e religiosa em que vivemos. Traça um panorama onde mostra que o mundo está marcado por graves males que revelam a falta de diálogo. Trata das múltiplas violências interpessoal, familiar, social e institucional. Aborda sobre a construção de muros que alimentam a cultura da indiferença e da falta de empatia com o outro. Aborda os altíssimos números de violência em todas as suas formas, violências físicas, psicológicas, as práticas e pensamentos racistas, os extremismos religiosos e políticos. A pandemia da Covid-19 que acentuou uma série de problemas humanos no mundo. O texto base da campanha da fraternidade utiliza a passagem bíblica de Emaús e uma pergunta fica a ressoar. Como percebemos o que está acontecendo à nossa volta? Quando os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém, estavam impactados pelo acontecimento mais recente, a condenação e a consequente morte de Jesus na cruz. Todo o processo foi de extrema violência. Provavelmente não esteve ausente da conversa entre os dois caminhantes a história contada por Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que viram o túmulo vazio. Mas incrível ainda foi a história de Maria Madalena, que contou para Pedro que viu Jesus ressuscitado. Como conciliar tantas histórias impactantes? A crucifixão todos testemunharam, mas ficou uma dúvida. A história da ressurreição seria verdadeira ou apenas o resultado do abalo emocional das mulheres? A afirmação e perguntas sobre os tais acontecimentos são feitas por nós todos os dias. As certezas e as dúvidas são inerentes quando o assunto é a realidade em que vivemos, principalmente mediante crises e sofrimentos. O texto base ainda afirma, em tempo de crise, contemplar a realidade com agilidade de coração. A segunda parte, o texto nos chama a rememorar, recordar, perceber a mão maravilhosa e criadora de Deus na história das pessoas e das comunidades. Deus dialoga com a humanidade. Ficou com ele, com eles, abriram os olhos e o reconheceram. Todos os ensinamentos de Jesus estão centrados no amor a Deus e ao próximo. Jesus propõe a seus discípulos a necessidade do diálogo, do perdão, da compaixão, do convívio fraterno. A paz que brota da fé supera as inimizades e promove a unidade. As comunidades cristãs são chamadas a promover tal comunhão. A terceira parte trata do agir. Fazer o bem faz bem. O batismo nos exige a prática do bem, das boas obras. Por isso é necessário ações que as promovam, práticas que o CONIC vem realizando. Promoção do diálogo ecumênico, oração, semana de oração pela unidade cristã, experiente convivência interreligiosa, promoção da celebração da palavra,
preparação de celebrações penitenciais, articulações de campanhas solidárias, promoção de experiências missionárias e requalificação de relações interpessoais. Essas boas práticas nos ensinam que a evangelização e a missão são constitutivas do testemunho das igrejas. Proclamar a palavra de Deus e dar testemunho ao mundo é essencial para todos os cristãos e cristãs. No entanto, essa proclamação precisa estar profundamente alicerçada nos princípios evangélicos, com pleno respeito e amor ao próximo e à criação. No texto base, página 61. É importante lembrar que o diálogo não pode ser reduzido a meras negociações visando a obtenção de poder e de maiores vantagens possíveis, ser uma conjuntura capaz de gerar o bem comum. Uma nova humanidade é possível. No amor não há temor, como nos fala 1 João, capítulo 4, versículo 18. E por fim, a quarta parte nos lembra, nos encaminha para a celebração de tudo o que foi experimentado, utilizando as ferramentas propostas nos encontros, nas orações e no hino da campanha. Aqui está um caminho profundamente evangélico, de podermos, de fato, construir uma cultura da paz com um compromisso profundamente marcado pelo amor, abrindo-nos profundamente ao diálogo, e o diálogo com todos. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do Padre Pedro, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Delfino Magalhães. Nessa oportunidade, justifica a ausência dessa solenidade, vereador Pastor Elaí, vereador Rodrigo Cadeirante, por questões de saúde, não puderam comparecer a essa sessão solene. Senhoras e senhores, nós ouviremos desta oportunidade a mensagem do senhor Wellington Fernandes Silva, representante à comunidade evangélica. Nós gostaríamos de lembrar que o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto, já participa de forma virtual dessa solenidade. O nosso bom dia a todos e a todas. E na pessoa do nosso presidente, do presidente da Câmara, o vereador Claudinho, eu cumprimento todos os membros da mesa. Eu me alegrei muito quando o convite foi feito para estar aqui no lançamento da campanha da fraternidade deste ano da Igreja Católica. E como evangélico, eu tenho uma boa experiência com o trabalho da Igreja Católica e das igrejas evangélicas também. E eu gostaria de falar um pouco, como me foi pedido a fazer, sobre a instituição que eu estou aqui representando e sobre o trabalho social que ela faz e também sobre a minha inserção nesse trabalho. Eu represento aqui, neste momento, a Renova, Rede Evangélica de Promoção Social do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. É um conglomerado de igrejas, é um movimento, é uma rede, não é uma instituição formal, né? E o objetivo dela é buscar promover o evangelho integral no meio das igrejas participantes. O evangelho integral é entendido aqui, né, como um evangelho que se preocupa com a parte imaterial do ser humano, mas também com a parte material. Não só a comida, a bebida, mas também a sua vivência social, né? Então, é um trabalho de emancipação de vidas humanas e de busca da resiliência daqueles mais necessitados também. As atividades da Renova, elas são atividades simples, mas que buscam realmente dar o recado que ela se propõe a dar. Regularmente, ela realiza reuniões com pastores e líderes que queiram participar para falar sobre a importância do evangelho integral, como é mais conhecida no nosso meio evangélico, a missão integral da igreja, né? E as atividades que ela tem realizado mais recentemente, antes da pandemia, claro, né, foi um curso de capelania prisional,
onde nós tivemos ali, a nosso convite, a presença do seu Dilson Marques, nosso grande amigo, parceiro, né? Representante ali está ligado à comarca, a Associação da Comarca Prisional de Montes Claros. É um nome comprido, né? Mas é ligado a essa associação, que é ligada à pastoral carcerária da Igreja Católica. E nós temos ali uma parceria muito boa em 2 projetos chamados Para Além das Prisões e Jardins para Borboletas, que fazem essas esculturas que nós temos aí na cidade. É um projeto de iniciativa do seu Dilson, juntamente com o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Unimontes, né? Então, há uma série de parceiros, mas toda a viabilidade econômica do projeto é feita através da instituição que ele representa, que é o Conselho da Comunidade Carcerária da Comarca de Montes Claros. Lembrei, né, seu Dilson? Então, esse Conselho da Comarca, ele administra todos os recursos que viabilizam esse projeto, além, claro, dos recursos liberados pela Prefeitura para esse projeto também, né? E com a participação excelente do Ministério Público, da Polícia Militar e da Unimontes, cujo reitor também é nosso parceiro em outras atividades fora da Unimontes, onde eu sou professor, né? Então, o padre Avilmar é um grande parceiro também, esteve num encontro que nós fizemos de missão urbana, dando-nos uma palavra muito importante sobre a questão racial, né? Nas igrejas e fora das igrejas também. Então, o padre Avilmar é outro parceiro muito grande também, que está ligado à Igreja Católica. O Gregório Ventura, que está ali também, nosso grande parceiro ali na recuperação de pessoas de rua, através da Casa de Acolhimento da Rosa Mística. Então, nós estamos integrados, há um trabalho integrado, né? E a nossa experiência pessoal vem de uma ONG onde eu trabalhei durante cerca de 20 anos, chamada Visão Mundial. É uma ONG americana que está hoje em cerca de 100 países e atuou aqui no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, por cerca de 30 a 40 anos também, em muitas cidades, promovendo a consciência do Evangelho Integral e financiando projetos sociais também, de saúde, educação, agroecologia, direitos humanos, vários tipos de projetos ligados à Igreja Católica e também às igrejas evangélicas. Na sua maioria, a igreja evangélica por causa da raiz da própria ONG, né? E outros estados no Brasil também, onde eu participei, supervisionei projetos nesses estados também, como Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, onde a gente trabalhava também com igrejas evangélicas e igreja católica. E uma parceria que me marcou muito foi na comunidade do São Tiago Apóstolo, lá na região do Lins, no Rio de Janeiro, perto do Meier, uma área ali de alto risco, né, social, e desenvolvemos um trabalho ali através da Visão Mundial muito bom. Então, todo esse know-how que a gente tem e que nós estamos colocando a serviço da Renova, da sociedade, em parceria com igrejas evangélicas e com a Igreja Católica, né? É interessante a gente observar também que nesses projetos que eu citei, Para Além das Prisões e o projeto Jardins para Borboletas, há uma tecnologia social que eu criei na época que eu estava na Visão Mundial. Eu estou dizendo mas na verdade eu propus e foi criada por uma série de pessoas de vários estados do Brasil. E hoje essa metodologia é aplicada em vários lugares, inclusive nesses 2 projetos. E na semana passada nós fizemos uma apresentação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que quer implantar em Belo Horizonte e espalhar pelo estado. Ou seja, isso que nós fazemos aqui já está começando a se disseminar pelo estado. Isso é muito bom e sempre numa visão cristã. É um trabalho onde envolve órgãos públicos, porém a motivação interna dos participantes é uma motivação também de solidariedade cristã. É o que eu tenho a dizer e agradeço a oportunidade. Senhoras e senhores, nós ouviremos nessa oportunidade o pronunciamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Montes Claros, Humberto Guimarães Souto, por meio virtual. Em nome do qual eu cumprimento de todos os senhores vereadores, nosso Dom Justino, nosso querido bispo, nosso padre Genivaldo,
que realiza um belo trabalho na sua comarca. Nossos parabéns. O nosso pastor, a todos aqueles que estão nos ouvindo. O tema da igreja é um tema universal, da fraternidade, que já há muitos anos a igreja comemora anualmente, a Igreja Católica. Mas eu diria que esse é um tema que deve ser um tema de toda a sociedade, de todas as igrejas, porque é o que falta realmente para se buscar a verdadeira felicidade. É uma maior fraternidade entre os povos, uma maior solidariedade humana entre as pessoas. Esse ano eu acho que a igreja foi de rara felicidade quando escolhe o tema diálogo para desenvolver dentro da fraternidade a necessidade do diálogo para alcançar maior nível de solidariedade humana, de realização das pretensões e da própria fraternidade. Realmente, o momento é muito próprio no mundo inteiro a se aplicar o tema diálogo. O diálogo constrói um entendimento entre as pessoas, entre os povos, evita guerras, e se você for discutir o diálogo em termos políticos, você encontra exemplos no mundo inteiro, onde as grandes distâncias foram encurtadas, onde as guerras foram diminuídas, onde você pode efetivamente procurar construir, em vez de destruir a humanidade. Mas esse estado de beligerância é tão grande que nada melhor do que a Igreja Católica escolher, neste ano, como seu tema principal, o diálogo. Muitas pessoas, muitos teólogos, muitos estudiosos, confundiram sempre a campanha da Igreja da Fraternidade com uma campanha de idealização da Igreja, criando até distâncias, ao invés de aproximação entre os próprios fiéis. Discutindo se a fraternidade não iria buscar a mudança das estruturas políticas do país, ou tentando minar as estruturas sociais, econômicas, políticas do país, buscando a formatação de um projeto político diferente. Eu entendo que não. Eu entendo que o termo fraternidade na igreja, ele é muito mais sentido como solidariedade que deve existir entre os povos, entre as nações, entre as pessoas.
Nós tivemos exemplos mundiais, e um exemplo clássico na política, que é o exemplo da Espanha com o Tratado de Moncloa. A Espanha vivia se esgarçando e, num dado momento, as suas lideranças se reuniram e resolveram fazer um pacto buscando a pacificação da nação, e a partir daí a Espanha ressurgiu novamente como uma grande nação. Então, o diálogo deve ter sido a forma, né, o combustível para se chegar a esses acordos mundiais. É um tema de grande profundidade que a igreja escolheu. Porque ele não vai apenas entre os povos para resolver os grandes problemas internacionais e nacionais. Ele chega às pessoas, ele chega à família. O diálogo na família é fundamental para manter esse instrumento importantíssimo na construção de qualquer sociedade democrática. E é através do diálogo é que você mantém a família, associada à tolerância, à compreensão e à própria solidariedade humana como um todo. Então, eu quero parabenizar a igreja por esse tema escolhido esse ano do diálogo. Primeiro, que foge completamente para aqueles que querem dar a conotação política ao processo da fraternidade da igreja e mostrar que o que a igreja quer efetivamente é encontrar um processo que possa fortalecer a união entre os povos e entre as pessoas. Então, eu quero cumprimentar a Igreja Católica por esse momento, por essa grande felicidade da escolha, nesse momento representado na solenidade pelo nosso querido arcebispo, o nosso padre Genivaldo, para dizer que o que falta realmente entre as pessoas e entre os políticos, entre as nações, é o diálogo. O que está faltando ao Brasil no momento atual? O diálogo. Não há diálogo. Politizaram tudo no Brasil, extremando as posições, quando nós deveríamos, num momento de sofrimento como esse da pandemia, estar unindo, ajuntando forças para o país vencer tanto sofrimento de tantas pessoas. E o que se vê? Quando vai discutir a vacina, transforma cada motivo, cada coisa numa discussão, numa briga, numa distensão, com consequências gravíssimas à própria sociedade. É a chamada politização desnecessária. O que está faltando? O que falta no Brasil nesse momento? É exatamente o diálogo. É que as pessoas, ao invés de se extremarem nas suas ideologias, nas suas crenças, nas suas preocupações pessoais de poder, na luta fratricida, às vezes, da política, deveriam ter como objetivo maior a sociedade, o povo que está sofrendo terrivelmente com esse processo da pandemia. Sofrendo com o desemprego,
sofrendo as empresas que estão sem poder manter em pé, sofrendo com o isolamento da própria sociedade, sofrendo com a falta das escolas, sofrendo por todas as consequências de uma doença como essa. E às vezes os políticos estão brigando por interesses pessoais, questões menores, em busca do poder, exclusivamente do poder, com intolerância, sem a compreensão. Então, o que é que falta no Brasil hoje? O diálogo. Diálogo. Então, a igreja, naturalmente, que observando o que está acontecendo no próprio Brasil, está lançando esse termo, essa expressão, essa ideia, exatamente para chamar a atenção dos políticos que dirigem o país. Para uma realidade, que é a realidade do sofrimento que está sendo imposto à sociedade por essa doença mundial que assolou o país e está assolando, e com perspectivas de piorar. Ninguém sabe que dia vai terminar, a incerteza. E as pessoas estão brigando por coisas menores, por questiúnculas. Em vez de sentarem numa mesa e discutirem o Brasil. O que podemos fazer para salvar a população brasileira? O que podemos ajudar? O que podemos colaborar? Não, cada um se extrema do seu lado, olhando para o seu próprio umbigo, sem pensar na população que está sofrendo, com 14 milhões de pessoas desempregadas. São quantos milhões de famílias que estão sem o sustento? Por falta de quê? Por falta de diálogo. O brasileiro é forte, ele tem capacidade de resistência, ele tem capacidade de enfrentar essas dificuldades todas e vencer. Mas é preciso que todos nós tenhamos a mesma compreensão de manter o diálogo para buscar o bem comum, para buscar o bem da população, que é o que interessa. O que interessa, em último caso, é a pessoa humana, é a população. Então, quando a igreja escolhe o tema de diálogo, na minha visão, ela está querendo corrigir esses erros que estão sendo cometidos. De uma maneira silenciosa, ela está falando para os políticos. Ela está falando para todos nós. Olha, vamos pensar no que é importante, que é a população. Vamos sentar numa mesa, vamos desvestir das nossas vaidades, das nossas pretensões materiais, dos nossos objetivos meramente politiqueiros, partidários, ideológicos, e vamos construir, ou vamos diminuir, ou vamos amenizar o sofrimento das pessoas. Imagina no Brasil de hoje, briga o Supremo com o Congresso, briga o Congresso com o Executivo, briga o Executivo, uma palavra que solta, cria-se um tumulto no país inteiro. A imprensa brasileira precisa tomar a consciência dessa realidade. Nós estamos caminhando para o caos. Nós estamos caminhando para o indefinido. E a igreja aparece muito em boa hora e diz, gente, esse ano tem que ser o ano do diálogo, da fraternidade, da solidariedade, da preocupação das pessoas umas com as outras, da preocupação das autoridades com o país. Parabéns à igreja pela lembrança
de que nós construímos não é dividindo. Nós construímos é somando. E você só pode somar através do diálogo. Muitas vezes a divisão surge exatamente por falta do diálogo. Casais são separados, famílias são destruídas, porque não são capazes de dialogar, de conversar, de discutir, de perdoar. Então eu acho que nós temos que fazer uma reflexão nesse momento, todos nós políticos, que temos responsabilidade em conduzir, seja um município, um povoado, uma família, ou o país, ou o mundo. Está faltando diálogo ao mundo. Então, gente, hoje participar dessa solenidade para cumprimentar a igreja por ter escolhido tão apropriadamente esse tema é um prazer para nós. O município se sente importante ao poder participar desse processo, juntamente com a Câmara, de parabenizar a todos aqueles que escolheram esse tema diálogo como debate que deve ser promovido no país inteiro, em todos os seus fóruns, nas associações de bairros, na família, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara Federal, todos os seus fóruns, desde o menor até o maior, para que possamos tentar sensibilizar as pessoas que precisamos deixar de lado as nossas vaidades pessoais, os nossos interesses pessoais, para cuidar dos interesses globais da comunidade. E para isso, nada melhor que começarmos com o diálogo. Quero agradecer ao presidente da Câmara pelo convite de estarmos participando nesse momento e cumprimentá-lo pela sua iniciativa de somar-se a todos aqueles que estão querendo, nesse momento tão grave que está atravessando o Brasil, dar exemplo que, através do diálogo, nós podemos construir uma sociedade melhor, mais forte e mais justa. Meus cumprimentos a todos. Se deixei de cumprimentar alguém pessoalmente, por não saber quem está participando, eu quero aproveitar para me desculpar e deixar os meus agradecimentos a todos pela oportunidade de estarmos juntos e falarmos sobre um tema tão importante para construirmos uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do senhor Gilson Marques, coordenador pastoral carcerária da Arquidiocese de Montes Claros e presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Montes Claros. Senhoras e senhores, ouviremos nessa oportunidade a mensagem do arcebispo metropolitano de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva. Bom dia, senhoras e senhores. Eu saúdo o presidente da casa, o senhor vereador Cláudio Rodrigues, que aqui nos acolhe nesta manhã, de modo muito especial ao senhor prefeito Humberto Souto, que participa desta sessão, dando-nos a honra da sua palavra e do seu interesse em acompanhar este momento para todos nós que aqui estamos, de grande importância, qual seja o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica em nossa Câmara Municipal de Montes Claros. Saúdo o senhor vereador Soter Magno, propositor desta sessão, demais senhores e senhoras que compõem a nossa mesa, senhores e senhoras presentes aqui no plenário, destacando os ministros religiosos, pastores, padres, religiosas, leigos e leigas que atuam em suas comunidades, também os que estão
estão nos acompanhando pela TV, da Câmara e redes sociais. Esta campanha de 2021 é uma campanha ecumênica. Eu gostaria de dizer uma palavra sobre o que é o ecumenismo. O cristianismo, desde muito cedo, desde a sua origem, foi marcado pela tentação da divisão. O Evangelho relata como entre os próprios discípulos houve pequenas dissensões que mereceram a correção do Mestre. Entre vós não deve ser assim. A chamada oração sacerdotal de Jesus, segundo o Evangelho de São João, apresenta a súplica de Jesus ao Pai pela unidade, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Essa oração de Jesus diz ao mesmo tempo do coração pequeno dos discípulos, ambíguos no seguimento do Senhor. Os Atos dos Apóstolos atestam a diferença entre o atendimento das viúvas, dos judeus cristãos e dos gentios cristãos. A decisão foi confiar a 7 homens cheios do Espírito e de sabedoria o cuidado delas. Os primeiros séculos da era cristã serão marcados por muitos debates de ordem teológica e disciplinar, deixando fissuras entre os cristãos e dando origem a igrejas separadas da comunhão com o bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro. Mais forte foi a separação entre Ocidente e Oriente em 1054, com o nascimento, podemos dizer, dos católicos ortodoxos, ou da ortodoxia assim chamada. No século XVI, o movimento protestante acabou por impulsionar o nascimento de outras igrejas. No século XX, surgiu um número incontável de pequenas igrejas evangélicas, e até de algumas significativamente numerosas. Foi nesse mesmo século que o movimento ecumênico surgiu, como esperança de busca da unidade cristã. A Igreja Católica, com o Concílio Vaticano II, entrou nesse caminho que hoje consideramos irreversível e necessário. A Igreja Católica se manifestou inúmeras vezes sobre a importância do ecumenismo. Destaco o decreto do Concílio, Unitatis Redintegratio, onde estão os princípios do ecumenismo, segundo nossa compreensão, e também a bela encíclica do Papa São João Paulo II, Ut Unum Sint, que todos sejam um, sobre o empenho ecumênico, que é um verdadeiro canto de louvor, podemos dizer, ao diálogo. Um texto belíssimo. A realização de uma campanha da fraternidade ecumênica é um passo muito significativo para o caminho sempre lento do ecumenismo. Quando o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que é um grupo de poucas igrejas, na verdade, abraça essa causa, testemunha que é possível a aproximação, o conhecimento da história das igrejas envolvidas, a oração comum tendo por base a palavra de Deus, as ações concretas a serviço da vida, da esperança, da justiça e da fraternidade, como também testemunhou o professor Wellington, trazendo aqui, nas suas breves palavras, um conteúdo maravilhoso e que merece ser mais conhecido por todos nós. Também a realização da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, uma iniciativa bonita, lembrando que o ecumenismo, nascendo da experiência de rezar juntos, é de fato muito exitoso. É importante lembrar que o ecumenismo não pode ser visto jamais como estratégia de encampar uma igreja a outra. Não é esse o seu sentido. O mais rico do ecumenismo é a espiritualidade de comunhão, o único caminho capaz de conduzir ao encontro e ao desejo de ser um em Cristo. Sem conhecimento profundo da palavra de Deus, sem a prática da escuta e do encontro com os irmãos batizados em outras confissões cristãs,
Sem atitude de esvaziamento para acolher o outro, não é possível uma campanha da fraternidade ecumênica, e muito menos o ecumenismo. E sabemos, quando irmãos, entre aspas, irmãos separados se aproximam, é preciso todo o cuidado e toda a delicadeza para se reencontrar a unidade. O testemunho do professor Wellington aqui evidencia que existe uma prática ecumênica bonita, que é chamada, às vezes, de ecumenismo a partir da ação social. Trabalhando pela emancipação das pessoas, pelos direitos, sobretudo pelas condições de vida digna, especialmente dos mais pobres, que têm tantos direitos privados, os cristãos encontram aí um momento também de diálogo entre si, de conhecer a história da fidelidade de cada uma das igrejas ao projeto de Jesus. Para concluir, eu queria trazer ainda a razão e o motivo da proposição desta manhã aqui na Câmara Municipal. Na coletiva, alguém perguntou por que esta sessão na Câmara, qual o objetivo. Esta que é chamada Casa do Povo, deve ser chamada também a Casa do Diálogo, a Casa da Escuta. E aqui, senhores vereadores, a quem saúdo, pedindo perdão por não ter saudado no início, mas dizendo da nossa gratidão aos senhores de estarem aqui nesta manhã conosco. Quisemos oferecer a cada um dos senhores um texto base da campanha da fraternidade, onde poderão encontrar um pouco do conteúdo, das motivações desse trabalho. Nesta casa, os senhores têm uma missão fundamental: exercitar o diálogo. Os senhores vêm de partidos diferentes, compõem um corpo legislativo para o nosso município, e a nossa população, com certeza, olha para os senhores com aquela expectativa que o diálogo que ali se faz, que a escuta que ali se faz, seja em favor do bem, do crescimento, do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. Portanto, vir até aqui esta manhã, ter o privilégio de ser escutado pelos senhores e senhoras, é de fato, na abertura da campanha da Fraternidade Ecumênica, um marco muito importante. Agradeço mais uma vez ao presidente da Casa, ao vereador Soter Magno, a cada um dos senhores vereadores, esta delicadeza de participarem conosco neste momento. E desejamos, fazemos votos, que essa legislatura, que iniciou-se há pouco, possa trilhar um caminho efetivamente marcado pelo diálogo. Todos nós ganharemos muito com isto. Contem com o apoio das nossas comunidades, sobretudo quando se tratar de identificar aquelas realidades sociais que mais precisam do olhar e da atuação do nosso município, e os senhores podem ajudar muito nisto. Que Deus seja louvado, muitas bênçãos de saúde, de paz e de realizações a favor da vida desçam sobre todos vocês que aqui se reuniram nesta manhã ou que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós ouviremos nesta oportunidade a mensagem do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, vereador Cláudio Rodrigues de Jesus, Claudinho da Prefeitura, para as considerações finais e encerramento desta solenidade. Tenham todos um bom dia. Senhoras e senhoras, o tema e o lema da campanha da fraternidade desse ano são um oportuno convite. O tema, fraternidade, diálogo, compromisso de amor, e o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Trecho da carta de Paulo à igreja de Efésios.
nos convida a refletir sobre a união e a fraternidade, justamente nesse momento crítico em que vivemos, devido à pandemia, e que exige de nós mais tolerância, solidariedade e esperança. Em 16 de dezembro de 1947, a Câmara Municipal de Montes Claros realizava sua primeira sessão ordinária após 10 anos fechada. Desde então, nesses 74 anos, o plenário dessa casa se tornou palco de discussão e de votação de projetos que visa, sobretudo, promover a cidadania, a garantia de direitos e a qualidade de vida para os cidadãos montesclarenses. Os vereadores eleitos para representar a população nessa casa têm a elevada missão de promover o bem geral dos munícipes. E as decisões tomadas nesse plenário, ao longo desses anos, foram feitas sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Em todos esses anos, o trabalho dos vereadores vem contribuindo para manter as bases institucionais de nossa sociedade, em coerência com o passado de lutas e conquistas do nosso município. Hoje, nessa reunião especial, a Câmara de Montes Claros, a Casa do Povo, tem a honra de sediar o lançamento de tão importante iniciativa. E reforço esse convite da Igreja Cristã para que estabelecemos pontes em vez de muros, para que todos possam caminhar juntos nessa luta em defesa da vida e do bem comum. Reafirmo o compromisso que a nossa Câmara Municipal assumiu perante a sociedade. E agradecemos a presença de todos os vereadores, reverentíssimo Dom João Justino, e que votaram, a pedido do requerimento do nosso vereador, primeiro secretário Solter Magno, e aprovado por unanimidade nessa casa. Então, a gente se sente honrado por estar sediando, de forma oficial, essa campanha da fraternidade. Então, assim, um fato marcante para nós, principalmente essa legislatura, que a gente se sente honrado, e coloca à disposição, da igreja, das igrejas, para a gente ser sempre, esse espaço, que é o espaço da Casa do Povo. Então, para a gente fazer o encerramento, eu agradeço o arcebispo, agradeço o nosso prefeito Humberto Souto, que fez questão de participar dessa reunião. Agradeço a presença aí do Wellington Fernandes, representante da Rede Evangélica de Promoção Social do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Ao vigário especial para a ação pastoral, o reverendíssimo Padre Genivaldo Lopes. Ao vigário especial para a ação social, o reverendíssimo Padre Jair, todas as autoridades que estão no plenário, em especial ao Padre Pedro, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, ao senhor Dilson Marcos, coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Montes Claros, a população que nos assiste, pelas redes sociais, pela TV Câmara. Agradeço aí todo o empenho da nossa assessoria de comunicação, cerimonial dessa casa, e todos os vereadores aqui, e coloco, que essa casa, sempre vai estar à disposição das causas, e essa missão da igreja, às vésperas da quaresma, que sempre coloca um tema para reflexão, para melhorar, o relacionamento do ser humano, a gente estará sempre à disposição. Nada havendo mais a tratar, eu declaro encerrada essa reunião especial. Bom dia a todos.